Semana passada, a Milene e eu, a gente tava lá em Campinas dando aula presencial, e naquele bate-papo, assim, de intervalo com um dos alunos, ela tava me falando sobre um curso que ela fez sobre tabletop pra aumentar a DVO. Aí ela até contou uma história ali da professora e tal, que o dela não deu certo, que acabou não saindo only, e daí dos outros alunos também não funcionou, então nem professor, nem aluno tava conseguindo realmente fazer o only de resina e tirar do modelo de gesso. Mas não convém agora, depois a gente fala sobre isso. A grande questão é que eu percebi que realmente tá muito comum. A gente tá vendo bastante gente falando, né, ensinando e dando cursos de aumentar a DVO com tabletop. Será que convém isso? Será que isso tá certo? Vamos discutir isso depois da vinheta. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que falar, assim, são duas coisas diferentes que a gente vai discutir aqui. A gente tem a questão do tabletop e a questão do aumento de dimensão. Mas antes de eu separar esses dois elementos, vamos falar assim do que a gente vem percebendo realmente. E do mesmo jeito que eu venho percebendo, eu suponho que você também está percebendo bastante professor, dentista, ou que seja, ensinando ou defendendo ou fazendo, realizando simplesmente aumento de dimensão vertical. E presta atenção que essa palavra é muito chave nesse ponto, que é a palavra aumento. Eles usam a palavra aumento de dimensão vertical para poder fazer as suas restaurações estéticas anteriores e fazem esse aumento utilizando tabletops em molares e pré-molares. E daí a primeira questão justamente é um motivo para isso, né, desse aumento de DVO. E a gente vê que esse aumento, tá, eu tô forçando de propósito, tá bom? Esse aumento, você vai entender por quê. Esse aumento de DVO, ele geralmente é justificável não porque o paciente perdeu a dimensão vertical por muitas vezes, ou porque ele não teve um correto desenvolvimento dessa dimensão vertical, a gente vai falar sobre mais isso também, mas eles justificam muitas vezes eu vejo, para poder realizar restaurações anteriores estéticas. Para poder fazer, eu preciso facetar os dentes da frente do meu paciente. What? Então eu vou aumentar a DVO para poder criar um espaço para eu poder fazer essas facetas. What? A gente tá vendo isso muito. Então, assim, baseado em que esse povo tá aumentando a dimensão vertical? Qual é o motivo? Quero café! E eu falo isso pelo seguinte, não só pelo fato de assim, estão aumentando o DVO de pessoas que não deveriam ser aumentadas. Não, muitas vezes estão deixando de aumentar o que realmente deveriam aumentar, porque estão fazendo o mínimo necessário para poder fazer uma restauração estética. Você não tá resolvendo nada do teu paciente, você tá fazendo a faceta para ele, mas você não tá resolvendo os problemas funcionais que ele tinha, porque ele precisava de uma recuperação de DVO realmente, e foi feito só um aumento aleatório. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar e falar. Então assim, vamos pelos dois lados diferentes, que é o tabletop e é a faceta em si, tá? Então vamos separar esses dois lados. Primeiro eu vou falar do tabletop. Por que esse nome tabletop? Então assim, a gente tem que entender que os nomes das próteses, ele não tem a ver com modismo, ele não tem a ver com o material que ele vai ser realizado e nem com a técnica que está sendo executada, tá beleza? Entendeu? O nome de uma prótese, ele tá muitas vezes ligado ao preparo que você vai realizar no dente para poder receber essa restauração indireta, no caso essa prótese. Então, por exemplo, você tem uma prótese que se chama coroa. Então, eu sei que eu tô falando com o dentista, tá? Mas é que tem gente que ainda não entendeu isso, então por isso é bom explicar. Então assim, vamos repetir de volta. Então tem um preparo chamado coroa. Por que o preparo se chama coroa? Porque ele é feito um desgaste total em 360 graus de todas as faces do dente, então vestibular, palatina, mesial, distal e oclusal. É feita uma redução de todas as paredes e a prótese vai envolver todas essas paredes, tá? Celular, filha da puta, tá? E o pior é o que, né? É golpe ou venda de internet. Aí você tem o Winley. O que é o Winley? Ele é uma restauração indireta onde o preparo ele se limita à parte do dente, à parte oclusal do dente posterior, sem envolver ponta de cúspide. Envolve a oclusal, pode envolver também as proximais, mas não envolve nenhuma ponta de cúspide. Também pode envolver sulco vestibular, palatino, mas sem envolvimento de ponta de cúspide. Aí essa é a diferença para o Onley, que o Onley aí já tem um envolvimento de pelo menos uma dessas pontas de cúspide. Aí você tem as outras variações para esses preparos posteriores. Então
Então você tem a coroa, você tem o inlay, você tem o onlay, aí você tem o overlay. O overlay é como se fosse uma coroa curta. Ele tem o envolvimento das paredes axiais, ou seja, além da redução oclusal, você tem um preparo em vestibular, palatina, mesial e distal, só que esse preparo ele não chega até perto ou no nível gengival, não, ele é um preparo mais curto, ele pega só parcialmente essas faces, então ele abraça parcialmente ali essas outras paredes, além de envolver a oclusal. Aí você tem o tal do veneer lay, que muita gente chama, ou von lay, que é uma mistura de faceta com um onlay. Então ele envolve a vestibular e a oclusal, e daí por isso que muita gente chama de veneer lay ou onlay. Aí você tem a faceta. E por que a faceta se chama faceta? Porque ela envolve só a parede vestibular do dente. Às vezes também a faceta ela tinha, às vezes antigamente você abraçava a palatina também, hoje em dia já sabe que não deve fazer isso. Ela pode invadir um pouquinho os proximais ou até abraçar totalmente os proximais, mas isso tudo é faceta. Aí o que você não existe? Lente, tá? Lente não existe, tá? Por isso que faceta se chama faceta, tá? Porque ela envolve essa parede vestibular. A lente, ela não significa nada na odontologia, apesar de muitas pessoas usarem. Pode ser que você também esteja usando, mas isso não existe, porque o preparo, o nome do preparo que nem eu falei, ele não se dá pelo quanto que você desgasta, mas pela face que você vai desgastar. Entendeu? Vou repetir. Não é pelo quanto você desgasta, mas pela face que você desgasta. Por isso que faceta pode ser fina, pode ser grossa, pode ter 0,0001 pentelho de uma tartaruga, ou pode ser grossa para um caralho. Indecente. Só pensa naquilo. Não importa. É uma faceta. Tá? Lente não existe. E antes de eu falar do tabletop, eu quero lembrar aqui, ó, tem também o endocrown. A endocrown, o que ela é? Ela é uma coroa, crown, e endo porque ela entra dentro da câmara pulpar. Então é uma coroa que tem uma extensão para a câmara pulpar. Você não usa o pino, mas você usa a câmara pulpar para poder ajudar a fazer a sua adesão e reter a sua coroa. O que seria uma faceta na face oclusal dos dentes posteriores? É o tabletop. Então o tabletop nada mais é do que uma redução oclusal plana. Então você vai lá no dente e reduz a oclusal e você cola uma prótese que só pega a oclusal. Isso é o tabletop. Aí você falou assim, pô, mas não era o overlay? Não, o overlay, ele abraça ali aquelas paredinhas, né? Ele abraça ali a vestibular, a palatina e as proximais, mas o tabletop não abraça, ele pega só a oclusal. Ah, mas a que eu fiz já pegou a vestibular, já não é tabletop, já é von lay ou veneer lay. Então assim, esses nomes, por que eles são assim? Né? Porque eles ajudam a identificar, a facilitar a comunicação entre dentistas e técnicos, entre um dentista e um convênio que seja, com quem que você quiser comunicar. E isso que significa esses nomes. E de todos esses nomes, lente não existe, mas o resto existe, tá? E você usa de acordo com aquela tua necessidade. Então assim, o tabletop então é essa redução oclusal e ela foi inventada para poder aumentar a dimensão? Não. Sim. Não foi por isso. Ela, claro que existem situações onde você está aumentando, e é aí que pega o negócio. É que assim, ó, existem situações onde você vai ter uma recuperação de dimensão e o dente ele está muito bem posicionado no arco, com um formato adequado, ele só não tem a altura adequada para aquela restauração, para aquela reabilitação que você está realizando, porque você está mudando todo o esquema oclusal do seu paciente, criando uma nova oclusão, recuperando a dimensão, criando uma nova mordida para ele, uma nova altura. E você tem esse dente bem posicionado que ele não precisa ter uma alteração da vestibular dele, de forma da vestibular dele. Ele precisa só de uma alteração na face oclusal, para justamente ter o contato nessa nova altura. E daí que você faria esse preparo tipo tabletop, porque hoje em dia a adesão te permite a não fazer mais um monte de preparo de coroa igual a gente fazia antes, né? Que pegava um dente lá, ele só precisa de um aumentinho na oclusal, sem ir lá pegar uma broca e desgastava o dente inteiro. Hoje não precisa, hoje você tem adesão, então você só reduz a oclusal ali e às vezes você nem reduz a oclusal. Se você tem pouco espaço, você pode só fazer um pequeno desgaste, muito pequeno mesmo, ou você pode, às vezes, se já tem muito espaço que você vai aumentar, você não precisa nem fazer desgaste muitas vezes. Você pode simplesmente preencher a irregularidade do sulco oclusal com resina composta, fazendo uma superfície plana e pronto, já está pronto também ali o teu preparo. Então assim, mas o tabletop é nada mais do que um tipo de uma prótese, mas ela não é necessariamente para aumentar a dimensão vertical. Tanto que esse pessoal que está falando assim, eu vou aumentar a minha dimensão, e aumentar a minha dimensão vertical, e daí eu vou fazer isso com tabletops para fazer as minhas facetas anteriores, e daí você vai fazendo os tabletops só em vestibular, só em oclusal, né? Só nas oclusais dos dentes posteriores.
Aí você vem facetando incisivo lateral, canino, vai facetando todo mundo. Aí você não faz os posteriores, daí vai ficar com os posteriores altos, os dentes da frente volumosos e os de trás que não aparecem. Também não adianta nada, né? Então, assim, existe a indicação de cada caso, existe. O tabletop é um tipo de prótese que pode ser muito bem indicado, mas ele não é necessariamente para aumentar de dimensão. Ponto. Você pode fazer outras coisas para aumentar a dimensão sem ser tabletop. Tabletop não é significado de aumento de dimensão. Esse é um ponto. Agora a gente vai para o outro ponto, que é o ponto do aumento de dimensão vertical. E é aí que o negócio complica. Por quê? Porque é o assunto complicado esse, que gera muita confusão com muita gente. A gente pode chegar ali e pegar o Aníbal Alonso ali, que é um cara fudido em oclusão. A gente pode chamar o Oxon, a gente pode chamar quem for. Cara, é um assunto complicado que não tem um ponto assim muito bem definido. Não existe assim um consenso muito forte. Então, se a gente for falar de aumento de dimensão, a gente tem essa questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, até por isso tem muito dentista que bota um alerta bem grande assim, não é qualquer dentista que pode aumentar a dimensão. E realmente, tipo assim, você tem que ter um bom conhecimento ou você tem que ter uma boa estratégia, vou dizer assim. Mas na verdade tem que ter estratégia pra tudo, né? Ao contrário de algumas pessoas que eu vejo que levantam algumas bandeiras assim, de tipo assim, isso não é para você, né? Isso aqui é só para alguns. Eu já penso um pouquinho diferente. Eu acho que sim, todo dentista é capaz de recuperar uma dimensão vertical. Olha, presta atenção na palavra, tá? Recuperar uma DVO. Eu acho que todo dentista é capaz, sim. Agora, o que acontece é que nem todo dentista está apto a naquele momento que ele vai fazer. Entendeu? Então não é uma questão de tipo, isso não é para você. É uma questão, às vezes, de sim, será que você já está pronto para fazer? Porque se você não tiver, ele pode até não ter, mas eu tenho um caminho para você, tá? Eu tenho um caminho. Existe um caminho para você, mesmo que você não seja ainda um grande reabilitador, mas no seu caminho de se tornar tem esse caminho para você sim conseguir fazer. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos voltar aqui ao que eu tava falando antes, que é assim, cara, não tem consenso. Então assim, é muito complicado a gente falar sobre dimensão vertical. Então quando a gente fala em recuperar a dimensão vertical, primeiro que, e aí que eu tava falando essa palavra, né? Então, botar até na tela aqui, ó. Vamos lá, a gente tem a palavra aumentar e a gente tem a palavra recuperar. Não sei se vocês entendem, mas isso tem um impacto muito diferente naquilo que você vai fazer. Aumentar, realmente, tem alguma coisa ali que tá baixa, eu vou ali e aumento. Pronto. Né? Volume, né? O volume tá baixo. Aumenta. Né? Por exemplo, assim, você tava correndo, acabou o seu fôlego, aí você vai recuperar o seu fôlego. Não sei se você consegue entender. Então, eu aumentei o volume, ou seja, o volume era baixo, ele nunca foi alto, eu simplesmente estou aumentando. Eu perdi o meu fôlego e fui recuperar o meu fôlego, né? Ou seja, eu tinha ele. Eu acabei com ele e agora eu vou procurar tê-lo de volta. Entendeu como são duas coisas completamente diferentes? O aumentar e o recuperar. E quando a gente começa a ver os artigos para poder ver sobre recuperação de dimensão, a primeira coisa que a gente nota é que normalmente não se fala em recuperação de dimensão, se fala realmente em aumento de dimensão. E isso pode ter até uma justificativa, que é o fato de que muitos artigos colocam, e eu concordo, que não existe como você mensurar exatamente o quanto que uma pessoa possa ter perdido de dimensão. Então, por exemplo, assim, você tem esse paciente na tela aqui que eu coloquei pra você. Você tá vendo os desgastes no dente dele, você tá vendo, ele comeu o dente por bruxismo. Quanto que ele comeu? Ele comeu 2 milímetros, viu, Renato? Eu consigo dizer o quanto que ele perdeu de dimensão. Não. Por que não? Porque existe sim uma extrusão compensatória do desgaste. Essa extrusão compensatória do desgaste, ela nunca vai compensar completamente o desgaste. Muitas vezes ela nem compensa, né? Não compensa nada, mas às vezes ela acaba compensando, mas nunca totalmente. Então vai existir a perda, então você chegou lá e falou assim, mas ele desgastou, eu consigo saber ali, exatamente 2 milímetros. Mas será que é realmente? Porque se teve alguma extrusão compensatória, já não é mais 2 milímetros. Então é essa a grande questão, é impossível você conseguir considerar realmente o quanto que uma paciente perdeu de dimensão. E daí, por isso que às vezes pode falar, porque não existe um real reestabelecimento da dimensão, que não tem como você... Não, mas não justificam nisso aí. Não é isso que eles falam, porque eles chamam aumento. Não, eles chamam aumento por quê? Porque na maioria dos artigos, ou quase que uma totalidade, quando você vai ver sobre esse tipo de situação, realmente eles aumentam de maneira aleatória. Então é colocado dentro dos artigos que recuperar a dimensão vertical é algo seguro. Aí também é colocado nos artigos que até 5 milímetros é extremamente seguro você aumentar essa dimensão e que qualquer desconforto que o paciente possa sentir após esse aumento, isso normalmente passa em até 2 semanas. Isso é colocado normalmente ali nesses artigos, só que eu esqueci o que eu ia falar. Tá.
Só que ao mesmo tempo que eles trazem essa segurança, eles colocam coisas como essa. Você deve aumentar a DVO só o necessário para você poder fazer a restauração estética que o teu paciente precisa. Você deve aumentar a DVO só 1 ou 2 milímetros para gerar o espaço necessário para a restauração daquele dente que foi desgastado. Você faz esse aumento de DVO baseado no articulador. Você vai lá no articulador, mexe 2, 3 milímetros no pininho do articulador e tá. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem vários fatores que te mostram ali que existe uma segurança, você vem do outro lado trazerem para você limitações da forma de você fazer essa alteração de dimensão vertical. Dizendo que você não deve, por exemplo, aumentar um paciente que você viu assim, cara, esse paciente perdeu DVO para caralho, né? Tipo, porra. Não, mas vou aumentar só 1 milímetro, porque 1 milímetro já basta para eu fazer a minha restauração. É isso. É isso que coloca. Então, o que você acaba vendo dentro desses artigos? Quando se fala em aumento de DVO, parece tudo cientificamente empírico. Porque a gente vê que as coisas elas são muito baseadas no que cada um faz, no que cada um acha, no que o cara se limita. Por exemplo, tem esse artigo aqui onde o cara tem a pichorra, e me desculpa, por mais que o cara seja altamente requisitado aí para dar curso no mundo afora, que seja uma pessoa correta, que seja uma pessoa que tenha boas intenções, mas pô, você colocar que você deve limitar o aumento da sua dimensão vertical para não aumentar a complexidade do seu tratamento, você tá pensando em quem, filha da puta? Manga buceta. Você tá pensando em você? Dou umas linguadas bacanas. Ou você tá pensando no seu paciente? Pô, vou limitar o tratamento para não aumentar a complexidade? Porra! Vai se fuder, rapaz! Se o cara precisa de um tratamento complexo desse, se você não tem a capacidade, encaminha. Encaminha. Agora, existe um processo para você fazer isso. Então, o que acontece? A gente tem, de um lado, essas pessoas que têm essa limitação. E a gente tem, de outro, a base da odontologia reabilitadora. A pedra fundamental da prótese dentária, que é a prótese total. A prótese total é uma das primeiras coisas que a gente aprende na nossa faculdade, né? Uma das primeiras matérias que a gente tem, né? Uma das primeiras coisas que a gente faz. A gente é engraçado até, né? Tipo assim, não todo paciente pode reabilitar. E uma das primeiras tratamentos que você faz é reabilitar. Uma prótese total é uma reabilitação. Você faz já uma reabilitação de cara, né, num paciente. Aí você poderia até entrar no argumento, não, mas é uma questão muito social, não é muitos pacientes no Brasil, pessoas no Brasil com perda de dente, hoje já não é tão tanto, mas naquela época, foda-se, tá? Você já ensina o teu aluno já desde o começo a reabilitar, tá? Se fodeu! A gente tem que entender que existem alguns conceitos da odontologia que, por exemplo, fisiológicos, biológicos, funcionais, que não importa a especialidade que você esteja, você tem que seguir. E a prótese total, ela é uma especialidade que traz muitos conceitos que são fundamentais, que em outras situações, dentro da própria prótese odontológica, ela é esquecida. E isso é até bem curioso, o assunto nem é sobre dimensão vertical, é um artigo sobre o Ivo Kratian que fala sobre restaurações indiretas em dentes posteriores, e ele coloca lá, tipo assim, cara, não é o fato desse dente ter canal ou não ter canal que você tem que mudar a sua abordagem. Se a tua abordagem é uma, quando o dente não tem tratamento de canal, se ele tem tratamento de canal, você tem que fazer a mesma abordagem ou ainda ser mais conservador e não mais agressivo. E a mesma coisa eu poderia trazer aqui também para essa questão da prótese, né? Então, tipo assim, você tem um conceito muito bem definido para você definir a prótese total de um paciente seu. E é uma situação extrema, né? Hoje em dia, além da prótese total, você poderia também colocar situações de protocolo, não interessa, mas o protocolo começa com a prótese total. Mas o que acontece então? Você pega um paciente que não tem dente nenhum. Mas ele já tinha uma prótese, foda-se, não tem dente nenhum. Você tira aquele negócio e não tem nada, tá? Ele não tem nada. E eu não sei se você, mas eu já cansei de pegar paciente no meu consultório que chega sem nada, não tem prótese mais. Ou a prótese que tinha já tá toda fodida, não tem mais. Então, o cara chega sem nada. E você não tem nada, você não tem um dente, você não tem uma base ali para poder servir de referência. Ou seja, é muito mais complexo você definir uma dimensão vertical para um paciente que não tem nada do que um paciente que tem alguma coisa. Mas a complexidade, isso é outra coisa, tô falando da dimensão, não do resto do tratamento. Mas é muito mais complexo se você parar de pensar. E como que a gente usa em prótese total restabelecimento de dimensão? A gente se baseia na face do paciente, na musculatura do paciente, no rosto do paciente. A dimensão vertical de oclusão, ela tá bem definido o que é. Ela é vertical de oclusão, ou seja, precisa ocluir. Quem oclui? É dente. Então é uma posição baseada em dente, mas ela suporta a musculatura. E a gente na prótese total, a vida inteira a gente usou a musculatura para definir essa posição e entender qual é essa altura ideal. E de repente,
quando a gente pega um paciente com dente já, em vez de a gente usar o mesmo conceito que a gente usava na prótese total, não, a gente joga tudo aquilo na merda, no lixo, né? Já foda-se você, vai tudo pro lixo. E a gente vem aqui e fala assim, não, ó, pega o articulador, monta o paciente, coloca no articulador, aumenta 2 milímetros do pininho, porque isso aí já vai fazer o meu tabletop. Acabou. Puta merda. Você tá vendo a insensatez? A insensatez não é que qualquer um não possa fazer. Na verdade, tem muita gente que não pode fazer, tá? Se pensar desse jeito. Mas a insensatez está justamente em você pegar conceitos fundamentais e jogar no lixo. Achando que, tipo, o fato dele ter ou não ter dente mudam, na verdade, que é no plural, esses conceitos. E não mudam. Eles se permanecem. Então, o que acontece, por exemplo? Aí, qual é a forma que eu e a Milene, nós trabalhamos? Quando a gente vai trabalhar em dimensão vertical de oclusão, a gente usa o mesmo conceito que a gente aprendeu na prótese total. E eu vou usar exatamente para você entender essa referência, o meu primeiro caso de prótese total na minha especialização. Porque a especialização que eu e a Milene a gente fez lá em Londrina, na UNP, com o professor Amauri, com o professor Carlinhos, aí a gente tinha nossos auxiliares, os professores auxiliares também, tinha na época o Dino, o Kenji, o Flávio, tinha o João, uma galera muito boa, né, mas ali a cabeça ali, o Amauri e o Carlinhos, mas o Amauri, o coordenador do curso, eles tinham um pensamento de fazer assim, ó, você vai aprender prótese e reabilitação oral aqui. Fazer um preparo para uma prótese, né, que na época era coroa total, tudo metalocerâmica, era fácil, né, então ele falava assim, cara, qualquer macaco pode fazer, é só você dar uma banana para ele, mostrar para ele como que se torneia um dente com a broca e ele vai aprender a tornear o dente e fazer os preparos de cura total. A grande questão não é fazer a restauração, mas como que você vai fazer essa restauração. O conceito oclusal, como reabilitar, é aí que está o segredo. Então, justamente por isso, a gente tinha uma sequência de procedimentos que a gente ia fazendo para poder ir crescendo esses conceitos fundamentais até chegar no ponto de fazer a reabilitação total. Então, por exemplo, assim, até o momento que eu comecei a preparar um monte de dente dentro da especialização, não fora, tá? Para fazer ali a minha reabilitação do meu paciente, eu só tinha feito uma coroa numa paciente. Porque era assim, ó, então você vai começar fazendo preparo, ó, uma coroa, aí você aprendeu a mexer com acrílico, não sei o que, beleza? Agora a gente vai aprender como que funciona a oclusão. Todo mundo faz uma placa aí todo mundo aprendeu a fazer uma placa. Aí agora todo mundo vai fazer uma prótese total. Aí todo mundo fazia uma prótese total. Aí só que a prótese total, ela demorava. Por que ela demorava para fazer? Porque você já tinha que aplicar nela todos aqueles conceitos que você aprendeu de oclusão fazendo a placa. A placa também era diferente, tá? Não é essa plaquinha assim, manda no articulador, molda ali no articulador. Não era isso. Era um conceito de oclusão trabalhando em cima da placa bem diferente. Então você aprendia realmente oclusão através da placa. E daí você tinha a prótese total e você tinha que saber realmente ali já começar a reabilitar o teu paciente ali de uma maneira diferente. Não era fazer uma prótese total, era realmente reabilitar ele. Então, por exemplo, assim, eu precisava reembasar a prótese. Que reembasar a prótese? Para poder segurar melhor? Não. A gente reembasava a prótese para entender que ela tinha que modificar o volume dessa prótese, não só para melhorar o selado e a retenção dessa prótese, mas para dar o suporte muscular adequado ao paciente para acertar a musculatura dele, porque a musculatura estava flácida por conta de uma prótese que era muito fina e não compensava a quantidade de osso que ele tinha perdido. Aí depois a gente tinha que remontar os dentes, a gente separava os dentes da base da prótese total e tinha que reposicionar eles de uma maneira mais adequada, né? Muitas vezes colocando ele mais pra frente, mais pra baixo, mudando completamente essa posição. Tipo, era um perereco. E daí nisso a gente tava com a prótese de cima pronta. Aí a prótese de baixo, a gente fazia a mesma coisa. Reembasa pra poder melhorar o suporte muscular. E daí a gente tinha que reposicionar esses dentes, dando também ali já a dimensão vertical ideal pro paciente. E daí veio uma das coisas que mais explodiram a minha cabeça dentro da odontologia, que foi o seguinte: a Mauri chegou pra mim e falou assim, ó, então a prótese de cima tá pronta, a prótese de baixo já tá reembasada, e agora você tem que acertar esses dentes de baixo que tá uma bosta. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aqui um acrílico autopolimerizável, não era com resina composta não, tá? Se fosse, isso é muito mais fácil. Não, resina autopolimerizável. Aí você vai manipular ela e vai botar ali uma quantidade de resina em cima dos dentes da prótese total que o paciente já tem. Aí você vai colocar essa quantidade de resina e você vai ver o quê? Você vai colocar o seu paciente, a sua paciente em repouso, e daí você vai ver com a paciente nessa posição de repouso, se você tem a exposição dos dentes inferiores, como deve ser exposta. Cerca de meio milímetro, às vezes até um pouquinho mais, dependendo do paciente, de exposição acima do lábio inferior, enquanto esse paciente está nessa posição de repouso, que é a cara de peixe morto. Aí, como aluno, fui lá, manipulei meu acrílico, coloquei, esperei tomar presa, proteger, não sei o que. Ah, tá aparecendo. Aí eu chamei ele. Mauri, vem cá, não sei o quê. Ó, vê se tá bom. Aí ele chegou lá assim. O que eu falei pra você mesmo? Não, você falou pra eu colocar aqui até o dente aparecer, ó. Tá aparecendo. Aí na hora que eu olhei, não tá aparecendo. Dele, realmente, não tá aparecendo. Aumenta mais. Aí eu, tá, mas tava aparecendo até um segundo atrás. Tá,
Aí manipulei mais acrílico, fui lá e coloquei de novo. Aí por tomar presa, tá aparecendo, você quer, Mauri, vem cá. Aí ele chegou lá. Você tá de sacanagem comigo? Não. Sim. Eu, não, não tá aparecendo. Não, pode deixar comigo, calma lá. Aí eu fui lá, manipulei pela terceira vez, coloquei mais um filetinho. Não, tá aparecendo direitinho, chamei a Mauri, cheguei lá, deu. Ah, Mauri, agora eu entendi. Dele, você entendeu? Viu? É só pensar. Agora quando tiver certo, você me chama. Aí o que aconteceu? Vê se você entende. Toda vez que eu aumentava esses dentes inferiores, eles apareciam ali expostos na posição de repouso. Só que na hora que eu boto ali uma quantidade de resina, na hora que eu aumento esse dente, eu tô mudando o apoio desse lábio. Eu criei um estímulo, não só o lábio, mas toda essa musculatura. Eu mudei a dimensão vertical do paciente também, porque já deixei mais alto. Todo esse novo estímulo à musculatura vai gerar uma reação muscular e ela vai até dar uma relaxada. E no que ela dava uma relaxada, ela voltava e escondia de volta o dente. Ou seja, aí eu tinha que aumentar mais. Por que eu tinha que aumentar mais? Porque ela relaxou, então cabe mais altura. E daí eu ia fazendo isso. E daí relaxava mais. Então por isso que toda vez que eu aumentava, sumia. Porque o lábio relaxava e ia mais perto da posição ideal dele. Porque como eu já tinha feito a placa antes, aí eu entendi que o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir aumentando, e aguardando, e aumentando, e aguardando, até o momento que eu aumentava e esse lábio não escondia mais. Ele não relaxava mais. Quando ele parasse de relaxar, significa que eu cheguei realmente no ponto ideal de apoio para ele. E daí foi exatamente assim, como vocês estão vendo, que essa prótese ficou. Mas entenda que o dente ele não é desse tamanho. A maior parte ali deveria ser gengiva e a prótese deveria ser desse jeito, né? Só que bem polida e tudo mais, né? Ali foi feito tudo na mão, ali na hora, com aquele com autopolimizável. Então era exatamente isso. Você utilizou justamente toda essa informação de musculatura para você entender qual é a altura que esse músculo quer que esse dente feche. Então a DVO ideal para um paciente não é simplesmente aonde ele está mordendo ou aumentar 1 milímetro no pino incisal ou suficiente para você poder ter o espaço para restaurar ou o suficiente para não te dar trabalho. Não é isso. A DVO ideal é aquela que tem a altura suficiente para dar o conforto que o seu músculo ou do seu paciente precisa. E no que você trabalha dessa forma, na hora que você associa a musculatura para definir a DVO, você faz um tratamento que não está só restabelecendo o dente, mas está restabelecendo a melhor fisiologia para esse músculo. Você está tendo cuidado para esse músculo melhorar a condição dele. E é tão grande o impacto de qualquer coisa que você coloca ali dentro da boca do teu paciente, seja de volume, seja de altura, nesse comportamento muscular, que você vê várias situações, e eu vou colocar exemplos aqui de prótese total, onde você vê uma grande mudança do desenho da forma de sorrir, no momento em que você muda ali o formato dos dentes, que você muda a altura dos dentes, que você muda o volume dos dentes, e até mesmo o volume da própria base da prótese, você muda completamente o sorriso do seu paciente. Tem um livro, eu tenho até ele aqui, do Rufenac, que ele fala muito disso, ele fala muito sobre o comportamento dos lábios em relação à posição dos dentes. E daí ele vai mostrando ali, ó, se o dente tiver mais volumoso desse jeito, não tiver mais tortinho aqui, o lábio inferior faz o movimento desse jeito. Ó, se o dente tiver aqui, o lábio faz desse movimento. Ele mostrando exatamente isso no livro. Por quê? Porque a musculatura, ela reage ao dente, aos estímulos que o dente traz para ela. E daí foi exatamente utilizando esses conceitos que a gente, né, eu e a Milene, a gente trabalhava no nosso consultório, a gente restabelecia as dimensões verticais dos nossos pacientes com os pacientes de cerâmica, né? Hoje com os de resina também, mas com os de cerâmica. E daí que veio a grande sacada da Milene, porque ela tentou achar uma maneira de tentar simplificar aquilo que ela fazia, que eu também fazia, que a gente aprendeu lá em Londrina. E daí que ela veio com a sacada do PDD, que nada mais é do que a sigla para Processo de Definição da DVO. PDD. O PDD é justamente a gente utilizar a referência da musculatura para conseguir entender exatamente qual é a dimensão vertical ideal para esse paciente, para depois que a gente descobrir essa dimensão vertical, a gente ir lá e descobrir qual que é o dente ideal para ele. A DVO é uma posição dentária, mas o que a gente usa? A gente usa primeiro a musculatura para ver esse músculo, como é que você quer ficar nessa boca, como que te dá mais conforto. Ah, é nesse jeito, é nessa posição? Então tá bom, agora depois eu vou lá e vejo qual é o dente que eu tenho que colocar para dar o suporte pro músculo desse jeito. Esse é o pensamento, primeiro a gente vai no músculo, depois a gente vai no dente. Para fazer esse procedimento, né, o PDD é puro suco manga buceta de comportamento muscular. Você vê
todo momento como que o músculo está se comportando. Você estimula o músculo e vê como ele se comporta, até você achar o comportamento ideal desse músculo para você poder achar a dimensão. Eu e a Milene, apesar de consultórios separados, a gente sempre teve esse mesmo pensamento. A gente sempre trabalhou junto, não só em cursos, mas na maneira de trabalhar no dia a dia. A gente tem, é claro, todo mundo tem pequenas diferenças, mas os nossos conceitos são exatamente os mesmos. Criado dessa maneira, mas a gente sempre procurou utilizar mais as lâminas de long do que trabalhar com jig, por exemplo. Então a lâmina de long para nós, para fazer desprogramação, é do dia a dia, para qualquer coisa. A sacada foi ela pegar essas mesmas lâminas que a gente usava para desprogramar e esquecer um pouco a desprogramação e começar a focar na dimensão e utilizar essas lâminas para ajudar a criar um apoio, né, entre os dentes, para achar o melhor comportamento da musculatura. Então o que acontece? Por exemplo, assim, então a gente vai pegar essa paciente, tá? Essa paciente, eu tenho toda uma análise que você faz, mas assim, eu já te vou adiantar que ela tem sim uma necessidade de reestabelecer a dimensão vertical dela, ou por perda, ou porque deveria ser maior. Ela tem uma necessidade dessa dimensão ser maior. Então uma das duas situações acontece, ela tem necessidade de recuperar essa dimensão. Então vamos lá para recuperar. Aí eu preciso de um artifício para poder entender qual é essa dimensão ideal. Qual que é o artifício que a gente vai utilizar? O PDD. Aí a grande sacada tá ali. Ela vai pegar as lâminas e a gente vai colocar entre os dentes para dar o apoio dessa altura nova que a gente quer. Não importa nesse momento desprogramação, o que importa é só essa questão vertical da dimensão dessa posicionamento da mandíbula, né? O quanto para baixo a mandíbula tem que estar em relação à maxila para esse músculo estar na posição ideal. Então, a gente vai lá e vai colocando as lâminas de acordo com a necessidade, né? A gente vai colocando as lâminas de acordo com a necessidade e daí a gente vai avaliando o comportamento dos lábios com essas lâminas. E daí, com as lâminas, a gente avalia exatamente ali no canto do lábio, como você tá vendo, para entender se esse lábio já tá na altura certa ou não. Então, assim, eu já sei que meu paciente tem perda de dimensão, eu vou começar a entender qual é a dimensão ideal para ele. Eu vejo no selamento inicial do meu paciente. Quando o meu paciente sela a boca, geralmente, esses pacientes que têm necessidade de recuperar a dimensão, o selamento do lábio, ele vai aquém do selamento ideal. Em vez dele simplesmente tocar os lábios quando ele está fechando, esses lábios você percebe que eles se empurram e geralmente faz até aquele vai para frente ou vai para trás, os lábios ou eles entram para dentro, eles saem para fora, mas você percebe que existe uma compressão entre os lábios durante esse fechamento. E o que a gente quer, o que a gente busca é que esses lábios se toquem suavemente durante o selamento, que não haja compressão e que também o paciente não fique numa situação em que para ter o selamento ele tenha que forçar o selamento. Se você fizer isso com o paciente, aí você foi mais do que deveria, a dimensão ficou grande. Então, o nosso limite é justamente o selamento labial, essa é a nossa referência nesse momento. E você tem que lembrar que a musculatura não é assim, na hora ela se adaptou, não. Tem que esperar um pouquinho, dar uma avaliada. Às vezes você bota ali uma quantidade de lâmina, ela parece que tá boa, dá um pouquinho o lábio, a gente já vê que dá para aumentar um pouquinho mais. Então você tem que ter um pouquinho de paciência nisso. É um processo que, assim como de uma desprogramação, demora algo em torno de 10 a 15 minutos para relaxar essa musculatura e você entender essa dimensão vertical ideal para ele. E daí você vai trabalhando nessa quantidade diferente de lâmina justamente para achar essa dimensão. E daí você tem, assim, por exemplo, esses 3 exemplos aqui, onde você tem um ainda que tá muito baixo, você tem um do meio que tá na altura ideal e tem outro que está muito alto, ou seja, nesse muito baixo, o paciente, se você manter essa altura, os lábios ainda vão estar se apertando na hora de selar. Nesse muito alto aqui, aí o que vai acontecer? Os lábios, eles não vão conseguir selar, eles não vão conseguir tocar, eles vão ficar afastados. E daí para o paciente selar, ele vai ter que forçar, tá errado. E nesse aqui que é o ideal, se você olhar bem ali no meio das lâminas, você vai perceber que tem um pedido de like, porque quando você dá um like aqui no vídeo nosso, você não recupera nada não, você aumenta a relevância do nosso canal, você aumenta o nosso prestígio junto com o YouTube. E daí o que o YouTube faz? Ele vai começar a recomendar esse vídeo para mais gente, ele vai começar a recomendar os nossos outros vídeos, o nosso canal para outros dentistas, porque você está mostrando para o YouTube que o nosso canal tem relevância, você está mostrando para o YouTube que esse conteúdo aqui faz diferença para os dentistas que a gente tem no nosso país, que tem muita pessoa assistindo esses vídeos que pode aprender assim como você está aprendendo aqui junto comigo. Então faz esse favor, porque o seu dedo não vai ficar podre, ele não vai cair. É só você clicar na tela, vai ali, clica no like. Se você ainda não está inscrito, você se inscreve e ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, ele vai te mandar a notificação de toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal para você não perder. Então, enquanto você está deixando o like aqui, dá uma olhada aqui justamente nessa situação agora onde você vê o lábio que tem perda de dimensão e o lábio com a dimensão ideal. E não é só o lábio que muda não, ele muda o que a gente chama de janela do sorriso. Então, por exemplo, assim, eu tô sorrindo, tá vendo? Então, enquanto eu tô sorrindo, tem essa área onde mostra os meus dentes. Essa é a janela do
do sorriso. E eu vou botar vários casos aqui onde você nota justamente essa mudança completa do espaço que você tem para expor os dentes. E isso é muito importante porque, olha esse paciente, aquele paciente que a gente estava falando antes lá no começo, do bruxismo. Se a gente for exatamente nele de volta aqui, ó. Eu tô olhando esse paciente, veja comigo, eu vou imaginar qual é o tamanho de dente dele ideal para essa situação inicial que ele chegou no meu consultório. Então, ó, esse mesmo paciente, ele passou por todo esse processo de PDD, de processo de definição do DVO, e eu encontrei essa dimensão para ele. E baseado nessa dimensão, eu encontrei esses dentes ideais para ele. Agora eu vou pegar esses mesmos dentes nessa mesma posição e eu vou trocar uma foto, exatamente na mesma posição. Eu vou tirar essa foto com a dimensão certa e vou colocar essa foto com a dimensão ainda reduzida. E olha só esses mesmos dentes nesse mesmo sorriso. Veja que não tem espaço para os dentes. Se eu não recuperar a dimensão vertical, eu nunca ia fazer os dentes dele nessa altura, porque olha lá, ia estar em cima do lábio inferior, tá entendendo? A gente precisa realmente recuperar a dimensão vertical, mas a gente não precisa recuperar ela para poder gerar um espaço pequenininho ali, ó, para eu poder restaurar o dente do paciente sem desgastar, ou para eu poder fazer facetas anteriores, não. A gente tem que restabelecer a dimensão vertical do paciente para restabelecer a fisiologia ideal para essa musculatura, para ela poder funcionar de uma maneira melhor. E no que a gente faz isso, olha o que a gente faz, não só com o lábio, não só com a janela orofacial, mas com a face do nosso paciente. Olha como muda o rosto dela, olha como muda o rosto deles. No momento em que você simplesmente aumenta a dimensão, esses pacientes ainda não estão reabilitados, ainda não tem dente nessa boca aí, ó. É só uma altura diferente. E daí quando você faz o dente, aí porra, aí você consegue esses resultados que você tá vendo aqui agora. Olha as mudanças que você consegue na face do seu paciente, no sorriso do seu paciente. E tem muita gente que fala assim, nossa, como ficou mais jovem? Não, ele não ficou mais jovem não, ele estava envelhecido. A gente recuperou a juventude dele. A gente não deu juventude a ele, entendeu? Nada se aumenta, a gente recupera porque ele foi perdido junto com a dimensão vertical do paciente. Entendeu, então? A grande diferença entre aumentar e recuperar? Entendeu, então, a grande diferença em aumenta o milímetro, não complica o seu tratamento, só dá um espaço para restauração, faz um tabletop do que realmente é reabilitar a dimensão vertical do teu paciente. E é exatamente isso que a gente ensina no nosso curso presencial, e vai ser esse o meu jabá de hoje. O jabá de hoje é justamente falando do nosso próximo curso presencial que vai acontecer no Rio de Janeiro nos dias 1, 2 e 3 de agosto na Fresato. Então assim, vão ser 3 dias de curso lá na Fresato, no Rio de Janeiro, onde você vai ter aula teórica, demonstrativa em paciente, aonde a gente vai te mostrar não só como você faz para tirar o arco facial do seu paciente, não é só isso não, a gente vai fazer uma TRI ao vivo no paciente ali para você. Você vai ver a gente utilizando a matriz transparente para fazer as facetas de resina composta e, como você sabe, não é injetada, é um método TRI. Além disso, você também vai ter a prática no manequim para você aprender a fazer a sua matriz transparente e também para você entender como que você utiliza essa matriz com a resina, como você coloca a resina composta ali, como você escolhe as resinas compostas que você vai utilizar, como você escolhe essas resinas compostas para o seu caso, qual é a quantidade de resina que você coloca, como que tem que ser a colocação da resina flow junto, e tudo então preparado ali, amarradinho, para você não só entender se o teu paciente perdeu ou não dimensão, para você entender quanto que você deve recuperar de dimensão, mas a gente também vai te ensinar como recuperar com a resina composta utilizando a matriz transparente. E para você que está assistindo esse vídeo aqui, você pode ter 15% de desconto nesse curso. Basta você clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou mesmo nesse card que eu coloquei aqui no cantinho da tela superior, e você vai ser encaminhado no WhatsApp para falar diretamente comigo, para tirar qualquer dúvida que você tenha e também para fazer a sua inscrição no curso com 15% de desconto. Mas lembra, tá? É limitada essa condição. Essa condição vale só para o curso do Rio de Janeiro e só para quem entrar em contato comigo e fazer a sua inscrição até o dia 30 de maio. Então, se liga para não perder, clica no link. Porque lá você vai justamente entender o que eu falei aqui no começo do vídeo, que qualquer um pode reabilitar. Não tem esse negócio de reabilitação ser para poucos, não. O que você precisa é estar preparado para isso. É saber os processos, é utilizar os conceitos básicos da odontologia. Para você restabelecer a dimensão, você tem que conhecer a oclusão, você tem que conhecer as opções de materiais que você vai utilizar, mas você também tem que entender essa questão dessa resposta muscular, essa fisiologia do músculo. Não pode simplesmente querer aumentar a dimensão achando lá que 1 ou 2 milímetros basta para isso, que é só mexer no pino oclusal lá que vai. E daí, por exemplo, assim, não, porque dizem também que até 5 milímetros é seguro. Não, mas e se o teu paciente não precisar de 5 milímetros? E se ele precisar de menos? Quanto menos que ele vai precisar ali? Então, eu sei, eu concordo
com todos os artigos que falam que não existe como você ser preciso em saber o quanto que você tem que redefinir. E não preciso saber disso, por quê? Porque ao mesmo tempo tem vários estudos que mostram que a dimensão vertical, ela não é um ponto fixo, mas uma área que você pode atuar. Então, por exemplo, assim, se eu pegar 5 dentistas utilizando esse mesmo método que eu tô falando aqui, que a gente ensina de como restabelecer a dimensão, todos eles vão chegar numa dimensão levemente diferente, mas muito próxima uma da outra. Então, exatamente por isso. Por quê? Porque não é um ponto bem definido essa dimensão ideal para ele, mas uma área ali onde essa musculatura se sente mais confortável. E é por isso que tem muito artigo, muito autor dizendo que recuperar a dimensão vertical pode ser seguro, desde que você não enfie só um gig ali na boca do teu paciente ou aumente um 2 mm no pneu oclusal para fazer uns tabletops posteriores. Você tem que estar preparado para isso. E para ir se preparando, você pode clicar nesse vídeo aqui e ver um caso que foi recuperada a dimensão vertical com resina composta. Ou clicar nesse vídeo aqui, onde os meus filhos ensinam você a fazer uma matriz transparente. Só não esquece de antes clicar no link aqui da descrição para garantir os seus 15% de desconto lá no curso do Rio. Um beijo e tchau.